Eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que finalmente a gente teve um episódio bom de The Walking Dead. Caralho, eu realmente tô surpreso, porque vindo dos outros episódios que focavam em vários grupos, esse aqui não. Esse aqui já começou focando direto no grupo do Ezekiel, em algo que aconteceu no final do último episódio, né? O gancho que tinha sido deixado pra ver se ele ia sobreviver ou não. E como eu vinha falando, o Ezekiel, ele tava me incomodando muito com aqueles monólogos e tudo mais. Só que esse episódio aí, que foi realmente focado só no grupo do Ezekiel, praticamente focado só nele, quando começou, eu fiquei com o pé atrás e falei, pronto, é um episódio que vai focar só no Ezekiel, na Carol, que eu não vou gostar, e eu fiquei com esse pensamento na cabeça. E eu tenho o costume de assistindo qualquer série, qualquer filme, a maioria das coisas que eu vou assistir, eu vou anotando, num pedaço de papel, algumas coisas, eu não paro pra olhar, não paro de olhar. Eu vou simplesmente anotando do lado ali o que eu tô pensando, o que uma cena representa, qualquer coisa assim, pra eu não esquecer depois, ou simplesmente pra eu ter uma lembrança maior, enfim, eu tenho esse costume. E esse episódio, cara, ele passou tão rápido, ele foi tão empolgante pra mim, que eu simplesmente anotei 2 frases, tá ligado? 2 frases do episódio inteiro. Enfim, esse episódio foi uma desconstrução completa do personagem do Rei Ezekiel, um desenvolvimento sensacional, cara, eu gostei demais. Agora o Rei Ezekiel se tornou um personagem muito legal pra mim, que não vinha sendo até então. E a última cena desse episódio prova que foi realmente uma desconstrução foda do personagem, porque ele sempre teve nessa temporada, ele sempre tava vindo com diálogos monólogos, cansativos, diálogos, no começo do próprio episódio já mostra uns diálogos meio, tipo, ah, nossa, vamos lá, a gente é foda, eu tô aqui na frente, mas eu ainda tô sorrindo, tá uma merda, mas eu ainda tô sorrindo, vamos lá comigo. Esses diálogos meio motivacionais pro grupo dele, e a última cena do episódio é ele voltando pro reinado lá, todo fudido, depois de perder um monte de gente, e um garoto que ele tinha falado algumas coisas dessas se aproxima dele, e a cena não tem som, tá ligado? E sem o som, o garoto espera, o garoto até tenta falar alguma coisa pro Rei Ezekiel, e ele simplesmente trava, ele não fala nada, ele só sai caminhando, uma atitude que não é do Rei Ezekiel. E eu gostei muito desse episódio por causa disso. Essa última cena, pra mim essa última cena, ela foi super densa, assim, super interessante para a desconstrução do personagem, porque a gente entendeu agora quem ele é, de onde ele veio, deu um background legal, enquanto um episódio que te empolgava ali, eu fiquei realmente tenso com as cenas entre ele, aquele cara, um dos salvadores, esse personagem é essencial pra esse episódio, foi um dos salvadores que meio que sequestrou, ele tava levando o Rei Ezekiel de refém, entre aspas. Ele tinha esse visual meio nerd retrô, inclusive, achei isso bem legal, mas enfim. Ele fala muito com o Rei Ezekiel o que a gente pensava também, tipo, as 2 frases que eu anotei, inclusive, foi ele que falou, foi tipo, até depois de morto eles te seguem, sabe? Isso aí é muito foda, tipo, o Rei Ezekiel, ele criou um personagem tão foda, uma figura tão imponente, tão sensacional com esses discursos, com a forma de falar, que até quando os caras que estão com ele lá, que são do reinado, estão mortos, eles ainda estão te seguindo. Tipo, é um diálogo muito, muito legal entre que foi mostrado do Rei Ezekiel, cara. E logo em seguida esse Salvador fala, você é só um vigarista com uma fantasia, um negócio de grandeza. Mano, esse diálogo inteiro foi tão legal, porque, tipo, destruiu o Rei Ezekiel. O que o Rei Ezekiel sente dele mesmo, sabe? Esse episódio foi muito focado nisso e eu gostei muito. Tem um detalhe que talvez faça esse episódio até, de certa forma, melhorar pra algumas pessoas e tal. Eu achei ok, que é a morte da Shiva. A Shiva morre nesse episódio. Eu achei que foi uma morte ali, ok, aconteceu nesse episódio, mas acho que o foco, tanto que ela só aparece em 2 cenas, né? Uma no começo pra mostrar que ela era companheira, e depois o Ezekiel fala muito dela. Ele fala em algumas partes dela, onde que ela tá, o que aconteceu, ele tá preocupado. E eu acho que ela era essa junção, como o episódio mesmo fala, ela era a junção do Ezekiel do Ezekiel, porque o Ezekiel pré-Shiva não era nada. Ele sempre foi um nada no mundo. E a Shiva mudou isso pra ele e pras outras pessoas. Então quando ela morre ali, é um gatilho pra ele também se sentir pior ainda do que ele já tava sentindo. Ele já tava se sentindo na merda, mas ali jogou ele realmente no fundo do poço. A morte em si, assim, eu acho que ela poderia ter sido melhor construída. Não sei se foi um medo de censura, porque o episódio inteiro é gore, o começo do episódio tem braço rasgado no chão, mas eu digo essa censura com a parte dos animais, produção dos animais e tudo mais, porque não mostrou a Shiva sendo destroçada, a pele rasgando e tudo mais, mostrou meio que num... Eu senti isso, eu senti até um pouco mais de tipo, caralho, vocês não vão mostrar mesmo? Eu fiquei mais tenso ainda, porque puta que pariu, porque quando a gente vê, a morte ela existe, né? Quando a gente não vê ali, a morte a gente só sente, e talvez seja essa a intenção que eles quiseram passar com essa cena. A gente não vê ela sendo destroçada, a gente sabe que ela morreu, e isso pesa na nossa cabeça, assim como pesa na do Rei Ezekiel. E por mais que tenha focado muito no Rei Ezekiel, no Jerry e na Carol, que eles estavam roubando as armas, teve uma transição
pra um grupo pro Rick e pro Daryl, que foi uma transição tão fluida que eu achei sensacional. E rola uma perseguição de carro ali nesse momento. Tem dois salvadores fugindo com umas armas, umas .50, se eu não me engano, e o Daryl e o Rick estão perseguindo eles, tá ligado? Foi uma transição muito fluida, foi muito legal essa transição, gostei demais. E depois, aquela cena de perseguição eu achei bem legal também, foi bem bacana, o modo que eles fizeram, o Daryl caindo, aí o Daryl volta depois. Achei uma cena bem legal, inclusive me lembrou um pouco, não sei porquê, de Mad Max, talvez por carros, perseguição, fim do mundo, vamos tentar pegar a arma dos outros, enfim. Esse episódio aí já mostra muito sobre as balas, lembra das balas infinitas? Agora esse episódio aí, tipo, a bala tá acabando pra todo mundo ali naquele momento. Eu achei isso bem legal, dá um tom mais real pra parada, e esse foi pra mim o melhor episódio da temporada até então. Eu lembro que no último vídeo a galera até comentou, tipo, se for assim, no final da série a série tá até regular, né, porque só tô vindo episódio merda, só que é um pouquinho um melhor que o outro, mas isso eu realmente gostei. Eu sei que esse episódio vai dividir muitas opiniões, de um lado vai ter uma gente falando que não levou a nada, que não foi nada, só que esse episódio pra mim, ele pega o Rei Ezequiel chato dos 3 episódios anteriores, aqueles monólogos, e destrói, fala tipo, ele é um ser humano também, esquece isso daí, a gente construiu isso daqui pra você pegar raiva dele mesmo. Então eu acabei gostando muito desse episódio por conta do Rei Ezequiel, e agora eu estou muito mais interessado no personagem dele. Se a função do episódio foi essa, se eu conseguir me aproximar mais do personagem, então pra mim o episódio cumpriu sua tarefa, que foi dar um background interessante, que foi apresentar o personagem melhor do que era antes, de uma forma que foi, de certa forma, tensa, porque o personagem tava ali sofrendo, você não sabia o que esperar e tudo mais. Tem um momento ali que ocorre um Deus Ex Machina ali, que do nada vem uma pessoa e salva, tudo bem, que o Jerry chega e salva o Rei Ezequiel da morte, mas eu relevei isso daí porque, bom, isso aí acontece em todo lugar, aconteceu até no Alien Covenant, é isso aí. Então é isso aí. Eu quero que você fale aí embaixo sua opinião sobre esse episódio. Eu sei que talvez eu tenha me empolgado demais com esse episódio, porque eu realmente gostei. Eu falei demais que eu gostei desse episódio. Eu não quero dizer que esse episódio tenha sido fodão, tá? Só que foi muito melhor que os anteriores. E bom, quando você tá num deserto morrendo de sede, você encontra um copo d'água, você se delicia ali. Não pode ser a pior água do mundo, mas pô, é água, né? Caralho, que analogia merda. Enfim, comenta aí embaixo se você gostou desse episódio. Eu agradeço sua companhia. Muito obrigado por assistir até agora e tchau! Hey, that's pretty good.